Olá, boa noite a todo mundo que está nos vendo aqui. Eu sou Flávio Moura, sou editor na Todavia e editor do livro Memórias de um Doente dos Nervos, do Daniel Paul Schreber, que é o assunto aqui dessa noite. O livro está aqui, aproveito para mostrar a capa, fazer a pequena propaganda, que é necessário, o livro ficou muito bonito. E que é um livro clássico nos estudos de psicanálise, né? A gente vai ter a chance de falar bastante sobre isso. Foi publicado inicialmente no Brasil nos anos 80, numa tradução que se tornou clássica da grande psicanalista Marilene Carone, falecida em 87, mas é um livro, enfim, uma referência muito grande que estava fora de circulação, e a gente teve a honra, aí, em parceria com a Silvia Carone, filha da Marilene, de poder republicar essa tradução, e ainda com uma introdução muito, enfim, né, também já bastante consolidada em psicanálise da própria Marilene, e com pós-fácios, enfim, textos, ensaios do Elias Canetti e do Roberto Calasso. Ficou uma edição bastante caprichada, e a gente tem a honra aqui de poder discutir esse livro tão importante para a psicanálise, com duas figuras bastante proeminentes no campo, né, a quem eu agradeço muito por estarem aqui, por estarem podendo dedicar esse tempinho a conversar sobre esse livro, né? A Maria Homem, que já é autora da Todavia, com Lupa da Alma, também faço aqui a propaganda, né? Professora na FAAP, psicanalista, e aí com já uma larga experiência e muito conhecida de muitos frequentadores aqui das redes, que tem cursos muito concorridos na Casa do Saber, livros e artigos inúmeros que eu não vou enumerar aqui. Agradeço muito, Maria, mais essa conversa, parceria. E, claro, Vladimir Safatli, uma figura super conhecida do meio também, professor titular de filosofia na USP, autor de incontáveis livros. Socorro, Vladimir, você produz demais, hein, cara? Eu estava fazendo uma listinha aqui, eu falei, não vou nada para falar, são 20 livros. Não tem nada para fazer também, né? Mas, enfim, um estudioso aí de psicanálise, já desde o mestrado, doutorado que ele fez sobre Lacan, mas é aí, enfim, uma das grandes figuras que pensam psicanálise e filosofia no Brasil. Tá falando de Paris, né, Vladimir? Então tá contando 5 horas na frente, o que faz o meu agradecimento ser mais enfático ainda pela tua disponibilidade nesse fuso. Então eu queria realmente agradecer muito, agradecer aos nossos pessoal que está aqui entrando para nos ouvir. Desejo uma boa live a todos. Obrigada pelo convite, de minha parte, e a gente combinou que dessa vez a gente vai quebrar o protocolo. Então, gentlemen first. Vladimir vai iniciar com vocês. Tá bom. Então, bem, primeiro eu queria agradecer esse convite que a Todavia fez para poder participar desse debate, agradecer muito a presença, a possibilidade de poder discutir com a Maria sobre esse livro que é tão decisivo não só para a história da psicanálise, para a compreensão contemporânea do que significa a experiência da loucura, né? E eu teria só algumas considerações mais de ordem geral, acho que a levantar, para a gente poder depois fazer algum tipo de debate, alguma coisa assim. Se eu entendi bem, a gente tem acho que mais ou menos uns 10 minutos de uma colocação inicial, então eu vou tentar me ater bem a esse tempo. Eu queria, na verdade, começar de uma colocação que é do Lacan, né? Eu queria até fazer uma pequena citação, acho que talvez seja uma boa maneira de discutir a importância, a relevância de um livro tão singular como esse, né? A colocação é a seguinte: Schreber não nos introduz em uma dimensão nova da experiência. A poesia, cada vez que o escrito nos introduz em um mundo outro, e nos fornecendo a presença de um ser, uma certa relação fundamental, o faz tornar-se também nosso. Poesia é a criação de um sujeito assumindo uma nova ordem de relação simbólica ao mundo. E não há nada disso nas memórias de Schreber. Bem, eu sei que talvez isso seja uma maneira muito boa de começar, porque parece que eu estou desqualificando o livro, assim, ninguém mais vai querer comprar, mas na verdade a ideia não era essa, não. A ideia era, acho que uma colocação dessa natureza, ela insiste sobre a peculiaridade do tipo de escrita
que vocês vão encontrar no livro como a Memórias de um Doente dos Nervos, né, do Daniel Paul Schreber. Lacan pode dizer que não há exatamente poesia, é porque ele está tentando descrever um certo regime, digamos, de literalização da linguagem, que seria próprio desse tipo de escrita, muito vinculada àquilo que a época se entendia por paranoia, né? Aquilo que a época, porque, ao menos segundo o DSM-5, o paranoia não existe mais, né? Ela saiu do quadro clínico que é próprio do saber psiquiátrico, né? E organiza todo o quadro das psicoses a partir da esquizofrenia. Eu sempre achei interessante essa colocação do Lacan, porque ela implica na compreensão de que há um certo fenômeno de linguagem que é muito próprio desse livro. E também é sempre bom lembrar como, bem, esse basicamente é o único grande caso clínico que o Freud trabalha, a psicose, e na verdade não é exatamente um caso clínico, né? É o comentário de um livro. E esse comentário de um livro ele se organiza não só a partir de uma certa análise do que seria o conteúdo dos delírios que ele apresenta, né, mas também é possível pensar sobre a forma da sua escrita, né, a natureza mesmo, digamos, formal do seu discurso. Eu acho que a ideia da literalização ela é importante porque é um pouco como se toda a estrutura desse discurso ela fosse construída para que nada que não se coloque ao pé da letra possa circular. Ou seja, a ideia de que não há nenhuma dimensão de uma certa incerteza, ambiguidade, que é própria de uma linguagem que integra as suas crises, né? Ou seja, uma linguagem que a todo momento reconhece a possibilidade mesmo de escrever a partir de crise, da crise do sentido, da crise da experiência, né, da crise de algum tipo de direção, que seria constitutiva, digamos, da ordem mesma, de uma narrativa, seu começo, meio e fim, coisas dessa natureza. Isso desaparece no interior de uma escrita que é própria desse quadro, que até então se compreendia como um quadro vinculado à paranoia, né? E aí vem uma questão que me parece bastante interessante, é que tipo de situação é essa na qual uma experiência de crise ela não pode ser tematizada pela linguagem? Que tipo de construção é essa na qual um horizonte, que seria um horizonte de incerteza, insegurança, não pode ser tematizado pela linguagem? Eu queria fazer já como a gente tem pouco tempo, fazer uma espécie de corte e apresentar para vocês duas imagens, né, que eu havia selecionado, que elas são imagens de experimentos que o pai do Schreber havia desenvolvido, Moritz Schreber. Talvez, como vocês sabem, o pai do Schreber foi um pedagogo influente, né? Ele foi, inclusive, um dos responsáveis pela construção de um tipo de jardim para crianças na Alemanha que se chama Schrebergarten, né? Que existem alguns, inclusive, até hoje. E, bem, como não poder deixar de ser, ele utilizou seus filhos como uma espécie de cobaia, né, do que seria essa nova ortopedia, essa nova forma que seria própria não só da educação, mas também da reorganização dos corpos, né, da criança, né? Então, isso vai dar outras coisas, talvez todos vocês ainda lembrem, né, dos famosos jardins de infância, do Kindergarten, que eu sempre achei extremamente singular, essa comparação da criança com uma planta, né, que você tem não só que regar, mas você também tem que colocar no lugar certo, você tem que reordenar um pouco a sua forma para que ela possa crescer. Então, eu havia pedido, acho que para o pessoal da Todavia, apresentar duas imagens, se eles pudessem apresentar agora, acho que isso pode ajudar. Não sei se vai dar certo. Espera aí. Aí, vai lá. São dois mecanismos criados pelo pai do Schreber, né, que o Schreber utilizou. O primeiro, se a gente puder voltar, partia da ideia de que, quando as pessoas dormem, elas perdem a sua postura. Então, seria necessário algum tipo de mecanismo que impediria você de ficar rodando de um lado para o outro da cama, né, com todo tipo de problema, possível problema, pretenso problema
corporal que se pudesse produzir. Né? E o segundo, a segunda imagem, deve estar chegando, está aí, era, ao mesmo tempo, para acertar, bem, para voltar, para acertar a forma de como as crianças elas sentam e como elas ficam dispostas. Vocês podem ver, tem 2 tipos de mecanismos. E por que eu trago isso? Porque talvez seja interessante se perguntar, como um comentador fez a respeito desse livro do Schreber. Eu até queria terminar um pouco citando ele, um livro bastante singular, chamado Eric Santner. Ele diz mais ou menos o seguinte: Schreber descobre que o poder não apenas proíbe, modera, diz não, mas ele pode também funcionar no sentido de intensificar e ampliar o corpo e suas sensações. Dito de maneira um pouco diferente, Schreber descobre que a autoridade simbólica em estado de emergência é transgressora, exibe uma obscena superproximidade do sujeito. Né? Essa ideia de superproximidade ela é muito interessante, porque trata-se de insistir que um poder, quando ele se sente fraco, ele precisa estar mais próximo do corpo das pessoas. Quanto mais fraco ele se sente, mais próximo ele precisa estar do corpo de todos os sujeitos, mais próximo ele precisa estar da intervenção direta nos corpos, certo? Mais próximo ele precisa estar da remodelagem, da organização própria, digamos, a circulação dioturna do desejo. Né? Então, não é à toa, o pai do Schreber é a figura clássica, né, de um poder que intervém num nível tal que ele não pode deixar nenhum espaço, nenhum poro, né, livre da sua inquisição. Né? Isso significa, entre outras coisas, é um poder que está submetido a uma tentativa desesperada de impedir que a crise da sua própria investidura circule. E diante desse tipo de horizonte, a resposta de um certo tipo de construção paranoica que faz uma escrita que é profundamente literalizada, é uma escrita que não tem... No momento onde o romance estava em crise, o único lugar onde a escrita não estava em crise era na escrita de um psicótico. E por isso que Lacan podia, então, dizer, bem, falta alguma coisa que é próprio da poesia, que é a indeterminação e o vazio que toda palavra poética faz circular. Né? Bem, era isso. Era só para a gente poder começar uma discussão. Muito bem. Eu vou pegar esse gancho. Foi muito bom você ter trazido essas imagens, porque eu ia falar um pouco do caso, eu vou falar do caso propriamente dito, só para quem, enfim, eu também estou com um livro aqui, eu vou ousar ler uns trechinhos que eu também queria comentar a linguagem. Eu queria falar 3 coisas, acho que também. A primeira era só marcar, nessa virada para o 20, por que foi tão significativo esse texto e o trabalho do Freud sobre esse texto, né? Só para colocar em forma, assim, muito geral, a gente tem a psiquiatria já, né, desde o 18, 19, sobretudo, o nascimento de discursos que vão pegar o objeto imaterial, inefável do psíquico e falar, é um objeto digno para a razão, é um objeto digno para se fazer ciência, né? E o surgimento, no 19, das ciências mais psis, e toda a discussão, e a genealogia, a arqueologia das ciências humanas, como diria Foucault, e como é que a gente tem a sociologia e a antropologia, e, né, no final do 19, a psicologia propriamente, e os laboratórios, o que a gente quiser sobre, enfim, todos os Leipzig, os laboratórios, toda a história do surgimento e das epistemes do 19. No 20, então, a gente vai deslocar a loucura para um lugar de objeto analisável. Se a gente volta alguns séculos, a gente tinha os deuses, os espíritos. Então, o que era esse lugar da loucura? É um pouco enigmático e transcendente, né? Tanto que a gente hoje pode
curiosamente, ainda flertar com esse tipo de narrativa que vai dizer, bom, a gente está aqui com um caso de paranoia, ele está vendo coisa, ele está falando coisa que não faz sentido, ou ele está com uma sexualidade desviante, logo, sessão descarrego, cura gay, né? Vamos fazer algum banho disso ou daquilo. Sem dúvida, essa virada, né, epistemológica do 19, ela é fundamental, e aí vem um recém-nomeado juiz, né, que vai para um cargo mais alto, recebe uma promoção, e escreve muitas páginas, né, isso é bem interessante, mas ele escreve umas 300 páginas, narrando com uma linguagem muito ambígua, porque ela é muito bem escrita, é muito racionalizado, todo o desenrolar do seu enlouquecimento, né, 1903. E aí é publicado esse texto, Freud lê, em 1911, ele analisa. O que a gente está falando? Que o século XX está trazendo uma outra proposta do que é a psique, do que é a mente, do que é o objeto, do que é a ciência. Enfim, então esse é o primeiro ponto para a gente saber onde a gente está, né? E aí entra, né, o Lacan também, que ainda nos anos 30 e 40, e depois quando for no seminário 3, sobretudo, discutir as psicoses, ele vai fazer uma crítica muito extensa e detalhada disto e do Freud, e hoje em dia a gente lê o Schreber, o Freud, o Lacan e todos os outros que vão discutir essa estrutura de linguagem com ou sem metáfora, né, mais ou menos próxima do matema, do poema, que é um pouco o que o Vladimir está grasping aí, tá tocando também. Então, esse é o primeiro ponto, é uma possibilidade de ser um objeto de uma ciência, de uma nova ciência, que é a psicoanálise. Isso é muito interessante para a gente, porque o Freud não está falando que são espíritos, diferentemente do Schreber, diferentemente das igrejas da época e de hoje, né? E o que o Schreber fala? Entrando na segunda camada que eu queria trazer, eu só reservei 2 trechinhos para ler para vocês, porque esse livro é sensacional. Eu diria, comprem o livro, é muito bom, não é propaganda barata, é muito divertido de ler, ele é longo, mas ele é fluido, ele é interessante. Enfim, a história do Schreber eu não vou entrar aqui no mérito, a gente discute em várias outras ocasiões, e quando a gente faz grupos, ou de estudo, ou de caso, mas quero só, eu destaquei 2 trechos, um do famoso capítulo 5 desse livro, só para vocês sentirem o estilo, tem uma estética aqui. Capítulo 5 chama assim, continuação. Língua dos nervos, parênteses, vozes interiores. Então, ele está desenvolvendo toda uma linguagem, né? É muito interessante, ele está numa borda que é esse ápice de racionalidade, de descrever, de ter ele próprio essa postura científica em relação à sua mente, dentro de uma loucura delirante que vai se construindo a olhos vistos para nós leitores. Então, ele vai analisar o que ele chama de língua dos nervos, né? Que são, é como se essas vozes fossem os seus próprios nervos que estão desenvolvendo a sua linguagem que ele quer decifrar. Então, essa lógica, né, também do século XVIII e XIX, a pedra roseta, os hieroglifos, decifrar linguagens. Coação a pensar, tudo isso é o título. Coação a pensar, então tem uma força em mim que me faz pensar aqui ou ali. Então, lembra disso, né? O Freud também está dizendo que somos coagidos a algo, tem uma força pulsional, tem um impulso que está além do eu, que ele diz é sob forma de coação. Emasculação, um postulado da maiúscula ordem do mundo frente às circunstâncias. E aqui é chave, né? Você vê que só nesse título do capítulo 5 a gente já tem o tripé do caso, né? Essa outra linguagem que me habita,
que não sou eu, que me transcende. Essa coação, eu sou obrigado, e esse significante, coação a pensar, é muito bom, porque, claro, eu já tinha trazido aqui essa filiação que é fundamental para a gente entender a psicose. Uma psicose nasce nessa geração, ela precisa de outras 3 para fazer essa linha. Então, o pai, o Messier Schreber pai, ele é o rei da coação, como muito bem Vladimir trouxe as imagens para a gente ver. Então, atrás de qualquer grande projeto obsessivo, saiba que você vai produzir uma loucura. Porque o projeto obsessivo é sempre de máximo controle. Esse é o sonho obsessivo, né? Regrar o mundo, organizar o caos, fazer as formas, os padrões do real, ou da realidade, enfim, nem vamos discutir aqui muito, mas o ápice da coação, da disciplinarização, colocar o corpo para sentar direito, para dormir direito, ele não tinha como não fazer ao mesmo tempo, o ápice da camada obsessiva, que é todo esse trabalho, toda essa escrita e toda a coordenação de mundo, dentro do ápice da loucura. Isso é um ponto básico. Segundo ponto, emasculação. Então, vocês lembram disso? O Schreber tinha, né, vou chegar já no fim da minha história, eu vou ler aqui um outro trechinho muito bom, que ele vai contar para a gente como é que é o lugar dele no mundo diante do grande impasse da sexuação. Vocês lembram Lacan? Ele vai seguindo, né, no ensino dele, no Seminário 20, ele organiza isso, então está mais claramente colocado, né, já está anos 60, 50, já organiza essa operação fundamental, que é humana, da constituição subjetiva, que é a sexuação. Se colocar perante, quase assim, o falo e o que não dá conta de estar sob esse significante fálico, aquilo que escapa, né? E o Schreber, como qualquer vivente e falante, pulsão e linguagem, tem esse problema na mão. Como é que ele resolve? Enfim, traduzindo aqui em português mais simples, sou homem ou sou mulher? Desejo um homem, desejo uma mulher. Sou um homem que deseja um homem no corpo de homem ou no corpo... Porque aí hoje a gente está também nessa questão, hein? Vocês veem como 100 anos depois a gente está... Todo o movimento LGBT e trans, ele está também lidando com essa sexuação e se perguntando... Sou homem ou sou mulher, desejo um homem ou mulher, recuso essa distinção, esse binarismo, essa ideia, né, que enfim, você pode até fazer a crítica do Freud, a crítica do Lacan, e aí a gente tem toda a psicanálise, francesa e lacaniana criticando uma parte do Freud, todo o feminismo, a própria Butler, apreciado ou opreciado, no famoso, né, agora na escola da causa, e qual é a discussão e o papel da psicanálise, como falo para fazer essa interpretação. Não vou entrar profundamente nesse mérito, só vou apontar que a discussão ela é densa. Mas assim, só vou ler um pouquinho, que eu não sei se eu já passei meus 10 minutos, gente, mas já estou acabando, olha só. O segundo ponto a ser tratado neste capítulo diz respeito à tendência inerente à ordem do mundo, maiúscula, a ordem do mundo, ordem, coação, a emasculação de um homem que entrou em contato permanente com os raios. Ou seja, ele sofre um processo de emasculação por esse contato com os raios, lembra? Os raios onde circulam as energias, a doença dos nervos. Então, é sensacional ele tentando dar conta, é quase uma neurociência, é quase como a neurociência está hoje. Aí a gente já vai chegar quase para o último ponto que eu queria comentar aqui para fechar, mas assim, como é que ele vai fechar? Ele vai fechar aqui também na coação, ele está sempre tentando dar conta, né, o Schreber, dessa coação desses raios e desses raios que lhe atingem, que lhe emasculam,
que tiram sua virilidade e, por fim, vocês sabem, o fazem ser a mulher de Deus. Tem toda uma questão transferencial com Flechsig, que é o médico, enfim, ser a mulher de Deus, ser a mulher para um homem, para um Deus. Coação, capítulo 16. Coação a pensar, suas manifestações e fenômenos correlatos. Aí ele vai falar do subsolo do homem, né? Ele vai ter um trechinho aqui que ele fala, isso é o que traz inquietação ao subsolo do homem, e tem toda uma ligação que a gente poderia fazer ao que está na cultura, né? Está nessa Weltanschauung aqui, que é o subsolo e as profundezas que tá tanto no Dostoiévski, quanto no Nietzsche, quanto no Freud, que vai ler isso. Então, o tempo todo ele está questionando esse subsolo, e vamos dizer, Schreber e Dostoiévski nomeiam o subsolo, investigam, entram, descem, né, nesse porão, para tentar ver o que é isso, e o Freud vai também, com seu afastamento lógico, em parte iluminista, fazer a leitura e a análise disso, e Lacan a leitura dessa análise também. E aí, olha só que interessante, como é que ele fecha o estudo dele, né? E com isso chego à última consideração que ainda deve me ocupar neste trabalho. Acredito ser possível e até mesmo provável que o futuro desenvolvimento do meu destino pessoal, a divulgação das minhas ideias religiosas, sim, Mulher de Deus e toda a teoria, e o peso dos motivos que se imporão para o reconhecimento de sua exatidão, provocarão nas concepções religiosas da humanidade uma reviravolta, como nunca houve até hoje na história. Não desconheço os perigos que podem resultar de um abalo de todos os sistemas religiosos existentes, mas confio no poder vitorioso da verdade, que terá força suficiente para compensar os prejuízos transitórios que poderiam derivar de uma confusão religiosa das mentes, né? Então, assim, isso é muito próprio da paranoia e quase assim, é aquele lugar onde a paranoia encontra com a erotomania, quando você vai se colocar num objeto digno para o mundo, para o outro, para Deus e para a história, né? Então, você vai fazer uma reviravolta. O que você sente, o que você pensa, você suporta os raios que entram na sua mente, que fazem essa coação a pensar coisas que você não quer pensar, porque, na verdade, você está sendo uma cobaia de uma transformação maravilhosa, um homem especial, e que vai, a partir daí, mudar a história do pensamento. Claro, vocês não tem como a gente não escutar os ecos também do Nietzsche, de Et Homo, que vai ter capítulos que tem frases muito parecidas desse trecho que eu coloquei, né? Como é que a história do pensamento e da filosofia vai ser totalmente outra, sobre os livros que publiquei, sobre os conceitos que revolucionei, como é que você vai suportar a carga de um pensamento inédito, como é que você vai dizer, é como se esse pensamento, tudo isso que passa pela sua mente, pela sua cabeça, fosse tão difícil que você não consegue elaborar sem ser como aquele que vai apresentar a verdade, e a nova grande verdade para o mundo, e instaurar, então, a nova ordem das coisas, né? Você vê como fecha isso, e como a gente, de alguma maneira, com nossos sintomas, a gente obedece o pai e desobedece o pai, aspas, né, a função paterna, a função do que a gente recebe, como a gente, né, é bem sucedido como caso, né? Então tem, enfim, o que é a metáfora delirante, estabiliza ou não o sintoma, tá tranquilo, porque vai, né,
Enfim, só para fechar aqui, eu diria que esse livro e a publicação dele nesse momento e retomar essa história, ela é muito importante nessa virada para o 20, onde ou a gente aliena novamente o sujeito da sua própria linguagem, da sua própria loucura, seja pela via dos espíritos e da transcendência, como eu pus no começo, seja pela via de uma bioquímica, né, numa constituição neurológica dos neurônios e seus transmissores, que vão ser os responsáveis por aquilo que faz mal. Então, vamos alterar o circuito dopaminérgico, vamos fazer um neuroléptico, um antipsicótico, e vamos acalmar isso. Então, a psicanálise, nesse momento, junto com TCCs, neuroscience, toda, né, a lógica biologizante da nossa cultura, materialista no sentido pior do termo, quem sabe a gente consiga achar interessante, ler isso aqui e dar um lugar mais complexo para a complexidade do humano. Vamos lá. Vladimir, acho que agora eu com você. Vamos. Não tem mediador, acho que a gente vai indo aqui. Não, então, eu acho muito interessante muita coisa que você levantou, Maria. Uma coisa que talvez eu gostaria de retomar, até saber um pouco melhor o que você pensa, porque quando você levantou o papel da sexualidade dentro da questão do delírio do Schreber, né? E, de fato, acho que é muito importante todo mundo lembrar a maneira com que o Schreber desencadeia o seu delírio pela primeira vez, né? Na verdade, a ideia que vem em mente antes do delírio é como seria bom ser uma mulher no momento do coito. Sim, frase central. A frase central. Essa é a construção da fantasia, exatamente isso. Não, e para mim sempre foi muito interessante isso, porque, de uma certa forma, a frase é trivial, né? Ela é trivial porque não há nenhuma pessoa que não tenha feito uma frase dessa natureza no seu inconsciente, né? É a questão que cada um coloca em relação ao gozo do outro, né? Como deve ser a posição do outro, né? E no caso dele, quer dizer, colocar uma questão como essa implicava em reformular completamente o mundo, né? Em admitir que a ordem do mundo tinha entrado em colapso e que ele mesmo só ia conseguir se recompor a partir do momento que ele passasse, como você bem descreveu, um processo de emasculação até se transformar na mulher de Deus, né? Então, essa impossibilidade de você sair de uma posição, de uma identidade fixa, né, completamente defensiva, né, e poder fazer esse tipo de passagem, né, de um lado a outro, produz uma resposta delirante que não é sem, o que é interessante, não é sem relação com a maneira defensiva que a gente vai ver, que vai se organizar a partir de então, né, quase como se ele fosse um teste premonitor, né, a partir de então, a ordem social. A possibilidade de passar do outro lado, né, de fazer esse tipo de mediação, a impossibilidade de fazer esse tipo de mediação, que de uma certa maneira todos nós fazemos de uma forma ou de outra, né, ela vai implicar o aparecimento de um tipo de corpo, que é um corpo muito especial, esse corpo paranoico, né, é um corpo defensivo, né, um corpo guardado, né? Unitário, que a todo momento tem que se limpar de tudo aquilo que lhe seria estranho, né? Que é a lógica da paranoia, né? Basicamente é eu aqui e todo o mal ali, né? Tudo invasível, no sentido do que pode ser invasivo. Não, você tem toda a razão. Essa é a ficção, né? Como se a gente não fosse poro, como se a gente não fosse um sistema semi-aberto. Isso que a gente começa a se dar conta, o neurótico fica angustiado, mas vamos, respira. E aí, na paranoia, você tem que criar muitos sistemas. A paranoia acaba virando uma espécie de versão patológica da identidade, né? A identidade no seu horizonte patológico mais claro, né?
Eu nem vou perguntar se você acha que o Brasil está paranoico, Vladimir. Eu vou só jogar assim, mas já que é a gente mesmo que vai fazer essa mediação, eu vi que tem uma pergunta do Felipe Vieira para o Vladimir, que eu acho que pega um gancho aí, que é bom. Gostaria de pedir para o Vladimir comentar a relação da paranoia com a noção de mundo administrado em Adorno. O que o caso Schreber faz evidenciar na passagem do nazismo para a Europa do pós-guerra? Então, vamos lá. Vamos lá. Essa pergunta ela é capciosa, porque, de fato, esse é um dado interessante, né? A paranoia ela foi usada dentro da teoria social, não necessariamente como uma metáfora de algum tipo de corpo social que tivesse em sistema completamente defensivo, mas, por exemplo, ela foi usada na escola de Frankfurt para falar exatamente do fascismo como uma patologia social. Está lá no capítulo 6 da Dialética do Esclarecimento, a gente encontra o Adorno e o Horkheimer tentando descrever o fascismo a partir da noção de paranoia. O Elias Canetti também, em Massa em Poder, lá no final, ele tem uma leitura do caso Schreber. Ele vai também utilizar a paranoia para falar desse tipo de... Ele vai dizer, por exemplo, o paranoico tem um delírio de princípio de razão suficiente. Tudo tem que ter uma causa, né? Então, não é possível que exista contingência. Esse é um dado absolutamente interessante dentro desse processo paranoico. Quer dizer, a contingência ela não tem lugar ontológico possível, né? Então, tudo tem que ter uma causa. Então, é claro. Tem que destruir a contingência no sistema. É justamente esse o objetivo, sem dúvida. Então, o resultado vai ser... Você tem um modo de compreensão do mundo sob a forma do complô, né? Porque da causalidade estrita, que só pode, em última instância, ser um complô, porque é como se fosse um eixo do necessário, que implica o necessário, que implica o necessário, e não tem um tabuleiro aberto. E é um necessário... Não necessariamente. Sem jogo de palavras, né? Mas com esse jogo, não necessariamente. E você tem razão, e é um necessário que ninguém sabe, só o sujeito, né? Então, é claro, é um complô, é a figura clássica do complô. Só o sujeito, olha que interessante, e Deus, ou o mestre, ou aí você tem, ou a grande força, ou o Darth Vader, aí você vai ter sempre aquele que é o grande, né? É o backup do simbólico, que vai te autorizar um lugar de mestria desse saber oculto. Só você sabe, mas você está secundado por um grande outro. Vamos colocar os termos aqui, né? Um grande outro que é aquele que te daria a garantia de poder ser, então, olha só que interessante, o filho de Deus, a mulher de Deus, o criador de Deus, o criador do planeta. São todas essas estruturas que, em última instância, vão colocar, como eu falei ali, né, e fiz até o gancho com Nietzsche, esse lugar de uma defesa para a ferida narcísica de base do humano. Então, é uma construção, é uma defesa para a fissura narcísica. É isso que está em jogo, é isso que está em jogo até nos anos 10, para o Freud, né, que o Schreber está em 1911, por isso que eu marquei, a gente poderia entrar nessas filigranas, mas aí o Freud, em 1913, começa a fazer a ruptura com Jung e propõe escreve Introdução ao Narcisismo, que ele publica em 14. Então, os anos, e a metapsicologia inteira dos anos 15, 1915, onde ele vai reordenar a casa. Isso está na minha cabeça, enfim, estou discutindo isso num curso que eu estou fazendo sobre psicanálise e Freud, então, desculpa esse parênteses meio técnico, mas, assim, é muito importante ver como é que a gente vai se dando conta de como dói sair, perder esse lugar de eu, que é do narcisismo individual, mas é também de uma coletividade. É do século XX, né? Que isso é algo que você também pesquisa, isso é Primeira e Segunda Guerra, é a debacle de um mundo mais ou menos ordenado, que já estava lá capenga, mas tentando se estruturar. E nos anos 20,
Tá, vai. Termina. Pode terminar. Acabei. Tá. Não, eu ia dizer que foi bom você ter lembrado dessa articulação de paranoia e narcisismo. Você tem toda a razão em insistir sobre esse ponto, porque, de fato, não só... Isso é muito evidente no caso do Freud, mas o Freud desenvolve a teoria do eu a partir da paranoia, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes, ou seja, a partir de uma situação patológica que você vai analisar como se dá o processo de formação do eu. Assim como Lacan. Assim como Lacan, tem toda a razão. No estado vermelho e tudo. O resultado é que, de uma certa forma, existe uma paranoia de base, né? É um pouco como se essa situação paranoica, ela é um pouco o horizonte inicial de todo mundo parte, né? O que acontece é que o eu, se ele é bem formado, se ele é realmente bem formado, ele se constitui como uma instância paranoica. Então, ou seja, se o processo funciona muito bem, ele vai dar nisso. Por que ele vai dar nisso? Porque, em última instância, é todo esse processo de constituição de um sistema de projeção, de introjeção, né, desse tipo de desconhecimento que vai com que a gente fique numa situação onde é só lá onde o eu funciona mal é que algum tipo de experiência é possível. Né? Aí toda aquela conversa sobre, né, forclusão, qual é o lugar, né, recalque, forclusão, ferféfum, originário, não, e, enfim, aí todo um debate teórico e clínico. Eu queria só trazer uma coisa para fazer a resposta do que acho que o Felipe tinha pedido, né? O Adorno tem uma colocação muito interessante para falar sobre essa estrutura paranoica como traço de um certo tipo de comportamento político. Ele tem uma teoria chamada teoria da semiformação. A teoria da semiformação significa, ele vai insistir, olha, há uma semiformação que é a condição de base para você acreditar em todo esse tipo de forma de complô, de eliminar a contingência do seu horizonte. Mas não porque as pessoas elas têm uma formação deficitária. Semiformação não nesse sentido, que falta alguma coisa. É quase o contrário, a semiformação no sentido de que é um tipo de conhecimento que não pode admitir sua própria fragilidade. Ele é incapaz de admitir a sua falseabilidade. Ele é completamente seguro, é completamente certo, né? Então não tem nenhuma instabilidade no interior desse tipo de conhecimento. Por isso que é um conhecimento baseado em semiformação, né? Porque o conhecimento baseado em um tipo de formação que ele está tentando descrever é aquele que sabe operar com a indeterminação, com vazio, com a instabilidade dos enunciados, com a falseabilidade dos enunciados, né? E isso acho que diz muito a respeito de como a gente pode ter um uso defensivo do conhecimento e como a paranoia, você descreveu muito bem, falando, olha, é muito interessante esse tipo de escrita, é uma escrita toda articulada, não é escrita dissociada de uma experiência esquizofrênica, é uma escrita completamente que mimetiza um raciocínio científico, que faz o tipo de análise, ou seja, como se é só nesse campo que você vai ter um tipo de funcionamento do conhecimento, que ele é um conhecimento que não tem nenhum vazio. Não tem nenhum vazio, não tem nada não explicado. Sim, eu sei tudo. Eu entendo tudo. E aquilo que você não entende, eu tenho canal secreto com o grande saber. Por isso que quase qualquer sistema paranoico precisa de um Deus. E por isso que talvez, para provocar, qualquer sistema religioso tem uma base paranoide. Mas isso, não vou... A gente vai preso, hein, Vladimir? Já tá muito aqui, ó. Não vai ser eu que vou discordar de você nesse contexto. Você ameaça que não falta aqui, né? Mas você já está seguro aí, bem longe. Aqui, ó. Eu vou continuar aqui. Maria. Não. Quando você se mexe, dá para escutar uns barulhinhos bem suaves. Não sei se está batendo no microfone. Aí, ó. Comentários da Márcia Araújo. 1. O sujeito pode surtar também após um grande objetivo realizado. Não aguenta a felicidade. Eu vou ler todos, só para não me perder aqui na pergunta. Porque lembra que eu contei, o Schreber tinha sido nomeado, é como se ele tivesse ido assim para um supreminho, foi para
um tribunal de justiça, foi para uma segunda instância, de Dresden. 2. Freud aprendeu muito com Schreber. Segundo o professor Adelmo Marcos Rossi, é a loucura ensinando a psicanálise. Ah, sem dúvida. Isso a gente falou um pouquinho aqui. 3. Schreber se estabilizou através da escrita. Muito importante essa última... o Lacan tem toda uma análise do Joyce e do papel de metáfora delirante, o que faz metáfora, o que faz junção, né, para fazer suplência, enfim, toda uma história. Mas eu só li aqui, estou jogando para o Vladimir, vai tu. Essa é uma questão interessante, eu até queria saber de você. Por que o Schreber não é Joyce para você? Qual a diferença? Não, legal, seria bom saber. Boa pergunta, hein? Boa pergunta, mas assim, eu diria assim, você sabe que, sem querer entrar em grandes biografismos, mas assim, a Clarice, vou voltar, mas a Clarice Lispector tinha ali uma coisa que ela mesma dizia de momentos de abertura, né? Então eu me seguro na escrita. Né? Me estabilizo, me seguro na escrita e não por acaso teve um primeiro filho também na loucura, passou a vida internado e tudo mais, né? O primeiro filho. O Joyce, muito parecido. Estava ali na loucura e tinha sua filha que passeou pela Europa, foi tratada por grandes nomes. Então, aqui, volta aqui, né? Lembra que a gente falou do pai do Schreber e qualquer grande projeto obsessivo vai produzir alguma loucura. Qualquer grande loucura que não é tratada, o que é tratada, que é segurada com a criação profunda, ela pode escapar para outra geração e produz a psicose. Então, o Schreber, de alguma maneira, ele conseguiu, acho que, domar a sua loucura com um delírio muito melhor constituído, que o Joyce e a Clarice não conseguiram fazer e nem pretenderam fazer, e fizeram a sua arte. Então, é um outro lugar de escrita, que é propriamente de criação, de profusão. Só que aí, o que acontece com o próprio delírio? Não faz essa metáfora delirante que ancora e para. Então, ele passa para outra geração. Mas você descreveria as memórias do Schreber como literatura? Não. Peraí. Por isso que eu estou colocando como Joyce e a Clarice, como essa escrita criação. Tudo é literatura. É literatura no sentido até que o Lacan vai usar. É litera, é letra e é lixo. Lembra? Quando ele vai falar lixo na terra? Todo jogo entre ser uma letra que está na borda, né, que vai ali, RSI, toda essa coisa que a gente nem precisa entrar aqui, mas ela é literatura porque ela é letra, ela carrega o lixo, ela carrega alguma coisa que ancora. Agora, ela é escrita da criação, porque eu posso fazer uma literatura fazendo um ensaio, enfim, não deixa de ter algo do literato. Aí acho que é muito boa essa observação, acho que a gente poderia, fica a dica todavia, uma próxima mesa para discutir justamente o estatuto do literário ou da escrita. Aí o Barthes é super interessante para pensar também, quando o Vladimir faz os 20 livros que o Flávio falou, é literário? O quanto que a literatura ancora, Vladimir? Ou é a música que ancora? Você diria que você faz arte? Onde está a tua arte? Você fala isso, a CAPES me bota para fora do departamento. Não, a CAPES também, ninguém está ouvindo a gente aqui, nem a CAPES, nem a presidência, não, vamos... Não, entende o que eu quero dizer? Pode ser a letra litoral, pode ser a letra litoral, borda, litera e toda essa discussão. Agora, o quanto isso é criação e vai, ou quanto isso é para bordejar o sintoma e segura o sintoma. Schreber segurou o sintoma. Segurou o sintoma e fez sentido.
Ele escreveu sobre o seu delírio. É muito diferente, tanto da Clarice quanto do Joyce. É um estudo, tanto que é isso que a gente falou, é uma mimetização num lugar científico, vai se colocar no lugar do sujeito, vai ancorar o objeto, vai fatiar, filigranar, poderia ganhar a bolsa da CAPES. Relatório, objetivo, método, enfim, contrapartida. Tá não, hoje em dia, então, seria ainda mais fácil. Levando em conta que tem a presidente da CAPES, não teria problema. Mas é uma questão muito interessante, porque vai ter um momento que vai aparecer uma literatura que mimetiza a paranoia, né? Pensar, por exemplo, Thomas Pynchon, né? Que é toda essa grande estrutura de um grande complô, exatamente, com elementos que delírio de perseguição, delírio de grandeza, né, todo esse tipo de coisa. Mas ela vai ter um tipo de ironia que você não encontra no Schreber, para que ela se transforme, que ela seja literatura. Não pode ter, porque tem que estar agarrado, né? Tem que estar agarrado, tá agarrado na sistemática criada. Tem uma super sistemática criada, paranoica, que é ela que vai ordenar e fazer a coação da coação. Eu só existo enquanto eu consigo coagir a coação e aí me ordenar no mundo. Aí fechou. Aí eu preciso da minha escrita para fazer isso e tá, então vou fazer hoje o texto 1, o texto 2, aí vou fazer o volume 2, o volume 3. Aí é uma metáfora delirante bem sucedida. Que é isso, quando a gente atende, é isso que a gente tem que criar. Se a gente está fazendo, é a psicose mesmo. Então vamos, na arte vai. Para isto, né? Enfim. Tem o comentário da Sandra Terezinha Adam. Interessante pensar a paranoia e a erotomania. Aqui a gente poderia fazer uma janela para discutir. Você já falou um pouquinho, né? Esquizofrenia, paranoia, erotomania, enfim, tem conexões aqui possíveis. Aí, o Adelmo Marcos Rossi, acho que foi citado em outro comentário, e ele próprio faz um comentário aqui, que eu vou ler. Talvez falta aos comentadores dizer que foi com Schreber que Freud aprendeu sobre o narcisismo, o que implicou o narcisismo dele mesmo, do próprio Freud, que o fez introduzir o narcisismo. Eu acho que depois a gente colocou isso, né, um pouquinho. E a gente falou depois, acho que se não tinha falado, a gente falou, mas quer comentar alguma coisa aí? Não, eu só diria que, bem, essa discussão sobre o narcisismo, ela parece muito com uma contraposição, você levantou bem, uma contraposição ao que vai ser a escola suíça, em relação de reflexão sobre psicose, do Jung, depois do Bloiler, certo? Que vão insistir muito em um certo tipo de desinvestimento, quer dizer, que dá na discussão sobre o autismo, na verdade, do Bloiler, né? A ideia de que, não, você está desinvestindo do mundo, né? Você está fazendo um tipo de investimento em si mesmo, né? Então, que seria um pouco uma das condições da estrutura psicótica. O que é interessante no caso do Freud como sempre, ele radicaliza o princípio, né? Ele generaliza, ele fala, não, mas esse é um princípio geral de toda e qualquer formação do eu. Quer dizer, não há nenhum processo de formação do eu que não passe pelo narcisismo. Ele tem essa característica que é muito própria, ele usa as estruturas patológicas para descrever o comportamento normal, né? O que faz, então, com que a distinção entre normalidade e patologia, ela não seja mais uma distinção funcional. Não é que você tem funções distintas em alguns casos, né? O caso é que qual é o tipo de relação a uma estrutura patológica que cada sujeito tem, né? Quer dizer, o risco de consolidação narcísica é um risco presente em toda e qualquer subjetividade, né? É claro, numa situação onde esse risco ele não pode ser contraposto a algum tipo de experiência, que não seja uma experiência de uma determinação estritamente defensiva da identidade, ele dá numa paranoia, né?
mas não da estrutura miserável narcísica de todos nós, né? E falando da escola suíça e Jung, né, vocês viram que eu fiz uma alusão, foi o Jung que tratou a filha do Joyce. E aí, só para juntar os pontos, o James e a Nora, né, é um casal, é a família Joyce, que é um estudo de caso interessante, é que muito se debateu sobre isso, e ela até, a Nora Joyce, é a inspiração da Molly Bloom. Então, Ulisses é muito é também isso, que o Lacan, em alguma medida, também trabalha no seu seminário. Tem algo que ficou muito difícil para o James, para o Joyce propriamente, que deixou lá a filha e largou, sem ver, durante 20 anos. Então, assim, esse lugar de bancar uma função paterna, ele está diretamente ligado tanto ao déclenchement, né, tanto à irrupção do sintoma psicótico, como depois como é que você vai tratar e lidar. Não é óbvio, não, né? Tem uma história que o Piglia conta, né, que eu não sei até que ponto é verdade, que o Joyce estaria com a filha, né, numa sessão com Jung, e ele teria levado os escritos da filha. Né? E aí ele vira para o Jung e fala, olha só, compara os escritos dela com o meu, é a mesma coisa. Né? E aí o Jung teria dito, sim, mas lá onde você nada, ela afoga. Linda frase, né? Exatamente isso que a gente estava tentando falar. Ou, para complementar com Schreber, lá onde você nada, ela afoga, a esquizofrenia, a Miss Joyce, e onde o Schreber constrói seu barquinho, que na verdade é um navio blindadaço. Né? Mais ou menos isso, você faz a sua embarcação shield, faz um escudo gigante, né? Ó, tem só um detalhe que eu estou vendo aqui, ó, que é 19 horas, que tem um monte de perguntas, e eu não sei agora o que a gente tem que fazer. Agora que eu vi, eu acho que acabou, acho que eles estão falando, gente, vai ter... A gente teria bem mais assunto, né? Mas... A gente faz um sorteio do livro, sei lá. Não, vai ter sorteio de livro, utilize o cupom Memória 20 no site da Livraria Martins Fontes Paulista e ganhe 20% na memória do livro. Ó, Memória 20. Promoção válida até 14 de maio. Ó, tô ótima de garota propaganda, todavia vai me contratar agora. Não, próxima vez eu vou te chamar. Combinado. Bom, não foi a primeira das nossas mesas, espero que não seja a última. E também continuamos, e tópico que não falta. Legal. Então, bem, queria agradecer todavia, queria agradecer a Maria pela essa possibilidade de fazer esse debate, a todos vocês que estão aí nos acompanhando, e vamos continuar. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.